Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui para vocês, que é Superman entre a Foice e o Martelo, pelo selo DC de bolso. Material em capa cartão. O papel lembra um pouco o offset, só que tem parece uma qualidade um pouco menor, com 162 páginas mais ou menos, não, 140, 150 e poucas páginas, custando R$ 35,90, reunindo as edições de Superman Red Sun 1 a 3, com roteiros de Mark Millar, arte de Dave Johnson e roteiros de Kilian Plunkett. Bom pessoal, esse material aqui é considerado um dos Elseworlds mais populares da DC e talvez o Elseworld mais popular do Superman em específico. Sobre o que se trata esse Elseworld? Aqui o Mark Millar ele vai criar uma trama baseando o Superman caso ele caísse lá na União Soviética. O personagem ele seria criado através da ótica de Stalin da época e teremos um choque entre o Superman e os Estados Unidos. O Superman, para quem não sabe, originalmente ele cai lá no Kansas, numa cidade fictícia, Smallville, e ele é criado sob uma ótica um tanto quanto estadunidense. Tanto é que antigamente, hoje em dia eles já mudaram um pouco essa ótica não, esse discurso, porque anteriormente o Superman ele defendia o modo de vida o American Way Life. E hoje em dia ele defende um amanhã melhor, que fica mais abrangente e não prende o personagem a uma ideologia única ali. O personagem ele não retratado como com viés ideológico mais estadunidense. Já nessa história aqui, o personagem ele vai defender o socialismo, mais especificamente ali aquele viés comunista, onde ele vai tentar criar uma realidade utópica, onde as pessoas todas ganham direitos iguais, tem tudo fornecido pelo Estado, por aí vai. Mas aí você vai perguntar assim, pô Cadu, mas é perfeito isso? Ele consegue chegar a essa perfeição? Não, ele não consegue chegar a essa perfeição e essa é a graça da história. A gente vai acompanhar aqui o Kal-El, ele sendo criado na União Soviética. Ele vai começar só como um herói que quer salvar o mundo como um todo. Ele não quer pegar e, por exemplo, ser um representante político. Ele não está ali como um presidente, por exemplo. Ele salva a todos. Ele é como se fosse o grande salva-vida do planeta. E o Mark Millar desenvolve isso muito bem a princípio. E temos o Lex Luthor, que nessa realidade é casado com a Lois. O Lex aqui, ele vai entrar nessa história como principal antagonista do Superman, como ele sempre foi em todos os universos. Aqui o Lex, ele é um antagonista, ele vai representar os Estados Unidos, ele vai tentar destruir o Superman porque ele fica fascinado, ele cria uma obsessão aqui. E o mais engraçado é que durante a trama toda, o Mark Millar, ele deixa bem claro, o Lex só faz o que ele faz aqui nessa história porque ele tem uma obsessão pelo Superman. Não é porque ele é bonzinho, porque ele é isso, não, é porque ele tem uma grande obsessão pelo protagonista. E isso é muito interessante. Ah, Cadu, mas isso quer dizer que o Superman ele é bonzinho a história toda? Não. Isso também o Mark Millar ele deixa bem claro. O personagem ele vai meio que se corrompendo ao longo da trama, não pelo viés ideológico, mas sim pela política mesmo. E eu acho isso muito bacana porque a história ela deixa muito claro. Você não tem ali um espectro só do capitalismo e do socialismo. Não, você também tem o espectro humano, onde você vai se corromper, onde certas coisas você vai tomar certos atos, certas atitudes que vão fazer você perder aquela humanidade no meio do caminho. E isso é muito legal, muito bem construído. A representação, as representações do Batman e da Mulher Maravilha aqui, a da Mulher Maravilha eu acho ela um tanto quanto decepcionante. Apesar dela ter uma boa participação na trama, ela é uma personagem que serve muito de escada
E ela não tem um desenvolvimento muito profundo, eu acho ela meio rasa. Já o Batman, ele tem menos tempo que a Mulher Maravilha, só que ele tem um impacto muito bom na trama. Ele tem um impacto interessante, é uma encarnação totalmente diferente do Batman. Porque você não tem ali um código de não matar, você não tem um vigilante ali que luta contra o crime, não. Ele é mais um cara que está lutando contra o sistema. E isso é muito interessante. E a participação dele aqui, apesar de curta, é muito bem construída. Já quando você chega na reta final da história, é muito rápido. Tem uma resolução muito rápida, diga-se de passagem. Não é uma resolução ruim, mas tipo assim, não é tão grandiosa quanto deveria ser. A única coisa interessante é o plot twist do final. Eu acho que ficou muito bem feito. Muito interessante mesmo. E aprofunda ainda mais a relação do Lex com o Superman. Isso daí ficou muito bacana. Que nota que eu dou para essa história, gente? Eu dou uma nota 9, sendo bem honesto. Vou falar um pouco da arte também. A arte aqui é muito boa. Eu gostei da arte do David Johnson. Toda a construção dos personagens aqui do núcleo do Superman, tirando Jimmy Olsen, que tem uma participação ínfima na história muito bem feita. O desenvolvimento da Lois, por exemplo. Essa página aqui clássica do David Johnson. Eu acho que se tornou clássica, né? Porque é uma imagem muito bonita. Eu acho que a participação da Lois ela foi fraca. Não acho que tenha sido uma participação assim, de grande destaque, por exemplo. Acho que ela se perde um pouco. Aliás, a participação da Lois não. A participação do Jimmy Olsen é muito fraca. Não é da Lois. A do Jimmy é muito fraca. A da Lois é muito boa. Eu gosto. Porque a Lois em si, aqui, apesar dela não ser um par romântico do Clark em momento algum da trama, ela tem uma participação muito interessante na ótica ali, porque você, através da Lois, você vê de certa forma a transformação do Lex durante a trama. Vou mostrar mais um pouco da arte para vocês. Aqui. Eu gosto dessa história. Eu não acho uma história ruim. Eu acho que, como porta de entrada para leitores do Superman, eu não recomendo. Pelo seguinte, por se tratar de uma versão alternativa e porque, querendo ou não, não vai fornecer aquilo do personagem que você quer conhecer. Entendeu? Que é os coadjuvantes, a trama. Não. Se for para indicar uma leitura inicial, Superman, o Homem de Aço, do Barney, As Quatro Estações e por aí vai. Mas se você quer adentrar tramas únicas da DC, você quer conhecer, tipo assim, essa criatividade, essa gama criativa, essa liberdade que a DC dá aos artistas e escritores, Entre a Foice e o Martelo, sem dúvida, é uma boa porta de entrada. Essa edição do DC de bolso, eu tô fascinado por essa linha, gente. Por essa linha e pelo Marvel de bolso. Porque é uma linha boa de se armazenar, de se guardar ali na coleção. E além disso, você tem também uma boa leitura. Eles estão fazendo um bom checklist aqui. É uma coleção muito boa. Eu acho que, por exemplo, em coleções como Marvel Essenciais, tá dando de 10 a 0, porque eles estão sabendo escolher as coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acham dessa história, se vocês acham que vale a pena, se não vale. Vou deixar o link para comprar na Amazon aqui na descrição. Valeu, obrigado e tchau, tchau.